Olá pessoal, vamos para a nossa 23ª aula do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre forças centrais. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser verificar o que é, se a gente considerar que as forças internas do nosso sistema são forças centrais, o que implica nessa expressão que a gente tem aqui. Então, recapitulando, como que a gente chegou nessa expressão e o que essa expressão significa. Então, essa expressão para a taxa de variação do momento angular de um sistema de n partículas, a gente obteve na aula passada, na aula 22. Então, lá a gente considerou o momento angular total do nosso sistema como sendo somatório de todos os momentos angulares, e a gente mostrou que a gente pode escrever a taxa de variação desse momento angular como sendo dada por meio dessa expressão daqui. Então, esse primeiro termo daqui, ele está relacionado com esse nosso primeiro termo aqui, ele está relacionado com as forças internas, ou seja, a força que uma partícula faz na outra, e esse outro pedaço daqui está relacionado com a força externa, que está atuando sobre esse sistema de n partículas. Então agora basicamente o que a gente vai fazer vai ser considerar forças centrais, vamos ver o que são essas forças centrais, e vamos ver o que implica nessa expressão, o que acontece com essa expressão se a gente considera que a interação entre as partículas no interior desse sistema é dada por meio de forças centrais, ou seja, que esse termo aqui é força central, esse F seja uma força central. Então, uma força central é uma força que em qualquer ponto é sempre direcionada no sentido para dentro ou para fora de um centro de força. Então, se a gente supõe que o nosso centro de força é na origem, a gente pode escrever uma força central, simplesmente, dependendo então do nosso raio, como sendo uma função Fzinho, que depende do raio, e ele vai ser na direção R chapéu. Então, esse F que a gente tem aqui, ele é dito a magnitude da força, a magnitude, e esse R chapéu é um vetor unitário, radial. Então, ele é um unitário radial. Ele é um vetor que aponta no sentido radial, você pode definir para dentro ou para fora, e ele é unitário no sentido de que o módulo dele é igual a 1. Então, se a gente supõe uma força central, ou seja, se a gente supõe que as forças entre as partículas dentro do nosso sistema são uma força central, o que isso vai resultar aqui nessa nossa expressão? Então, a gente já percebe que pode acontecer alguma coisa com esse termo aqui que está relacionado com essa força interna. Para a gente visualizar, isso daqui, vamos ver o seguinte. Vamos supor que a gente tem naquele sistema, vamos supor duas partículas, naquele sistema de n partículas, então vamos supor aqui duas, então a partícula beta, e a gente vai ter uma partícula alfa, e a gente vai ter a nossa origem. Então aqui a gente tem a origem. A gente vai ter então dessa origem a posição do vetor da partícula beta, então aqui eu vou chamar de um R beta. A gente vai poder definir então a posição da nossa partícula alfa, e o que a gente tem vai ser o seguinte. Com esses vetores R alfa e R beta, a gente pode formar um vetor que liga as duas partículas, nesse sentido daqui, que nada mais vai ser do que o nosso R, que eu vou chamar de alfa beta, que ele é o R alfa menos o R beta. Então, ele vai ser a posição do alfa menos o R beta, posição do beta, vai dar a posição entre essas duas partículas. E se a gente está considerando forças centrais, por exemplo, a força que o beta faz em alfa vai ser quem? Então, essa força que o beta faz em alfa vai estar direcionado dessa forma daqui. Então, a força que o beta faz em alfa vai ser dessa forma. Então, a gente percebe um resultado seguinte, Então, a gente percebe que um resultado que vai ser interessante para a gente melhorar aquela expressão lá em cima, vai ser o fato de que, por essa figura daqui, nessa forma que a gente escreveu, o fato de ser uma força central vai apontar então no centro de força. Então, beta está fazendo uma força em alfa, então essa força vai estar nessa direção daqui, Então, a gente percebe que a gente vai ter que o nosso vetor posição R alfa beta, produto vetorial F alfa beta, ele vai ser igual a zero. Então, esse resultado vai ser importante pelo que a gente vai fazer logo aqui abaixo. Eu vou chamar ele
de 1. Por que isso é zero? Porque o produto vetorial ele depende do seno entre os vetores, né? Então, se os vetores eles estão aqui paralelos, eles estão na mesma direção aqui, né? Então, a gente vai ter que esse produto vetorial ele vai ser igual a zero, né? Então, a gente vai utilizar ainda esse resultado. Só copiando o que a gente obteve na aula passada, o que a gente vai fazer agora vai ser, a gente vai tentar reescrever esse termo aqui da parcela interna, né, da contribuição interna, e a gente vai mostrar, já vou adiantar aqui, a gente vai mostrar que esse termo aqui é igual a zero, se essas forças são centrais, esse é o F alfa beta. Então, vamos lá, eu vou copiar isso daqui que a gente tinha, né? Então, na aula passada, a gente obteve isso daqui, né? Então, a gente tem essa expressão daqui, e a gente pode fazer o seguinte, para a gente ver, né, isso daqui, que isso daqui vai ser zero, eu vou chamar esse termo aqui de um termo A, né, e a gente vai trabalhar com ele. Então, esse termo A, ele pode ser reescrito da seguinte forma, né? Então, esse termo A, ele pode ser escrito como sendo, um somatório de alfa, somatório em beta maior do que alfa, de R alfa, produto vetorial F alfa beta, mais R beta, produto vetorial F beta alfa. Então, eu só peguei esse termo, né, que estava um somatório em alfa e alfa diferente de beta, e o que eu agrupei foi o seguinte: se a gente pensa, vamos pensar em duas partículas, né? Então, basicamente, se a gente pensa em duas partículas, a gente nada mais, nada menos o que a gente fez aqui foi agrupar termos dessa seguinte forma: R1 vetorial F 1, 2 mais R2 vetorial F 2, 1. Então, a gente pegou esses termos e agrupou. Então, quando a gente fez esse agrupamento aqui, a gente pode considerar apenas beta maior do que alfa, e isso vai pegar todos os resultados possíveis daqui de alfa diferente de beta, né? Então, dessa forma, a gente consegue pegar todos esses termos. Então, aqui a gente só reescreveu isso daqui. E se a gente utiliza a propriedade, do produto vetorial, o que a gente vai ter aqui, né? Então, o que a gente tem aqui vai ser o seguinte: a gente pode considerar o seguinte fato de que o F, a força que beta faz em alfa, é igual a menos a força que alfa faz em beta. Por quê? Porque aqui a gente está considerando a terceira lei, então ação e reação. Então, a gente vai ter que essa força alfa e beta, ela vai ser menos a força beta alfa, né? Então, aqui é beta alfa. E quando a gente utiliza isso daqui e utiliza a propriedade do produto vetorial, a gente pode reescrever esse termo A como sendo o seguinte: a gente pode reescrever esse termo A como sendo, então, somatório de alfa em beta maior do que alfa, de R alfa menos R beta, produto vetorial F alfa beta. Então, a gente tem isso daqui. Agora, a gente sabe, né, eu já mostrei aqui em cima, que esse R alfa menos R beta é o nosso F alfa beta, é o nosso R alfa beta, né? Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser o somatório em alfa, somatório beta maior do que alfa, R alfa beta, vetorial F alfa beta. E como a gente viu lá pela equação 1, isso daqui é igual a zero. Portanto, o que a gente conclui é que o nosso A ele vai ser igual a zero se esse nosso F de alfa beta, ou seja, a força interna entre as partículas do sistema, for igual a central. Então, se as forças são todas centrais, esse primeiro termo aqui vai se anular dessa expressão, e basicamente o que a gente vai ficar vai ser com essa expressão daqui. Então, eu vou copiar aqui. Então, a expressão que a gente vai ficar no final vai ser sem isso daqui, né? A gente já mostrou ali que é zero no caso de forças centrais, forças internas centrais, e a gente vai ficar com essa expressão daqui. Isso daqui nada mais é do que o torque externo sobre o sistema, né? Então, é R vetor
F, VR vetor F, isso aqui é um torque. Então, o somatório de todos os torques externos, então vai dar um torque resultante externo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que a taxa de variação do momento angular do sistema de ionisão partículas vai ser igual ao torque externo, né? E um exemplo, né, que a gente pode considerar de forças centrais, né, que é onde que estão essas forças centrais, né? Então, um exemplo de força central é a força de Coulomb. A força de Coulomb, né? Como é que é a força de Coulomb? Vocês já devem ter visto que a força de Coulomb ela é dada por Q sobre R ao quadrado, R chapéu. Então, no sentido, né, do centro de força, né, e é na direção do centro de força, e ele depende apenas do módulo do raio aqui. Então, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado.